O chá foi servido na saleta de palestras íntimas às 4 visitas do casal Vasconcelos. Eram estas o Sr. Bento Soares, sua esposa Maria do Céu, o bacharel Antunes e o desembargador Cruz. A conversa antes do chá versava sobre a última soirée do desembargador. Quando o criado entrou, passaram a tratar da morte de um conhecido, depois das almas do outro mundo, de contos de bruxas, finalmente de lobisomem e das abusões dos índios. Pela minha parte, disse Sr. Bento Soares, nunca pude compreender como o espírito humano pode inventar tanta tolice e crer no invento. Ah, vá que uma ou outra criança dê crédito a essas próprias ilusões. Para isso mesmo é que são as crianças. Mas que um homem feito... Que tem isso? Observou o desembargador, apresentando a xícara ao criado para que lhe repetisse o chá. A vida do homem é uma série de infâncias, umas menos graciosas que as outras. Queres um chá, Maria? Perguntou a dona da casa à esposa de Bento Soares, que acabara de beber a última gota do seu. Aceito. O bacharel Antunes apressou-se a receber a xícara de Dona Maria do Céu, com uma cortesia e graça que lhe rendeu o mais doce dos sorrisos. Eu o acompanho, desembargador, disse Bento Soares. Enquanto o bacharel Antunes ampliava ao marido de Maria do Céu o obséquio que acabava de prestar a esta, com a mesma solicitude, mas sem receber o mesmo nem outro sorriso, e passava ao criado a xícara vazia, Bento Soares prosseguia em suas ideias acerca das abusões humanas. Bento Soares estava profundamente convencido que o mundo todo tinha por limites os do distrito em que ele morava e que a espécie humana aparecera na Terra no 1º dia de abril de 1832, data do seu nascimento. Essa convicção diminuía ou, antes, eliminava certos fenômenos psicológicos e reduzia a história do planeta e de seus habitantes a uma certidão de batismo e vários outros acontecimentos locais. Não havia para ele tempos pré-históricos. Havia tempos pré-soáricos. Daí vinha que, não crendo ele em certas lendas e contos da carocha, mal poderia ele compreender que houvesse no mundo um homem capaz de ter crido neles uma vez ao menos. Conta um conto, apresenta. De Machado de Assis. Sem Olhos. Narração, Marcelo Fávaro. A conversa, porém, bifurcou-se enquanto o desembargador referia-se a Bento Soares e ao dono da casa algumas notícias relativas a crenças populares antigas e modernas. As duas senhoras conversavam com o bacharel sobre um ponto de toilette, e Maria do Céu era uma mulher bela, ainda que baixinha, ou talvez por isso mesmo, porquanto as feições eram consoantes à estatura. Tinha uns olhos miúdos e redondos, uma boquinha que o bacharel comparava de um botão de rosa, e um nariz que o poeta bíblico só por hipérbole poderia comparar à Torre de Galaad. A mão que essa, sim, era um lírio dos vales, Lirium convalium, parecia arrancada a alguma estátua, não de Vênus, mas do seu filho. E eu peço perdão dessa mistura de coisas sagradas com profanas, a que sou obrigado pela natureza mesma de Maria do Céu, quieta. Podiam pô-la num altar, mas se movia os olhos era pouco menos que um demônio. Tinha um jeito peculiar de usar deles, que enfeitiçou alguns anos antes a gravidade de Bento Soares. Fenômeno que o bacharel Antunes achava o mais natural do mundo. Vestia nessa noite um vestido cor de pérola, objeto da conversa entre o bacharel e as duas senhoras. Antunes, sem contestar que a cor de pérola ia perfeitamente à esposa de Bento Soares, opinava que era geral acontecer o mesmo às demais cores, donde se pode razoavelmente inferir que, em seu parecer, a porção mais bela de Maria não era o vestido, mas ela mesma. Uma contestação em voz mais alta chamou a atenção deles para o grupo de homens graves. Bento Soares dizia que o desembargador mofava da razão, afiançando acreditar em almas do outro mundo,
E o desembargador insistia em que a existência dos fantasmas não era coisa que absolutamente se pudesse negar. Mas, desembargador, e isto é querer supor que somos uns beócios, pois fantasmas... Não me dirá nada de novo, interrompeu Cruz. Sei o que se pode dizer contra fantasmas. Não obstante, existem. Como as bexigas. Também se diz muita coisa contra elas. Fantasmas, exclamou Maria do Céu, pois há quem tenha visto fantasmas. É o desembargador que o diz, observou Vasconcelos. Deveras? Nada menos. Na imaginação, disse o bacharel. Na realidade. Os ouvintes sorriram. Maria fez um gesto de desdém. Se a entrada na relação dá em resultado visões dessa natureza, declaro que vou cortar as asas às minhas ambições, observou o bacharel, olhando para a esposa de Bento Soares, como a pedir-lhe aprovação do dito. Os fantasmas são fruto do medo, disse esta, sentenciosamente. Quem não tem medo não vê fantasmas. E você não tem medo? Perguntou a dona da casa. Tanto como deste leque. Sempre há de ter algum, opiniou Vasconcelos. Não tenho medo de nada, nem de ninguém. Pode ser, interveio o desembargador, mas se visse o que eu vi uma vez, estou certo de que ficaria apavorada. Alguma bruxa? O diabo? Um defunto da meia-noite? Um duende? Cruz empalidecera. Falemos de outras coisas, disse ele. Mas o auditório tinha a curiosidade aguçada. E o próprio mistério e a recusa do desembargador faziam crescer o apetite. Os homens insistiram, as senhoras fizeram coro com eles, e Cruz imolou-se ao sufrágio universal. O que vi? Bem... foi há muitos anos, disse ele. Ainda assim conservo na memória. Eu conservo a memória fresca do que aconteceu. Não sei se poderia ir até o fim, e desde já estou certo de que vou passar uma triste noite. Uma risadinha de Maria do Céu interrompeu o desembargador. Prepare o auditório, disse ela. Vamos ver que a montanha dá a luz a um ratinho. Alguns sorriam, mas o desembargador estava sério e pálido. Bento Soares ofereceu-lhe uma pitada de rapé, enquanto Vasconcelos acendia um charuto. Fez-se um grande silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio e o movimento do leque de Maria do Céu. O desembargador olhou para os interlocutores, como a ver se era possível evitar a narração. Mas a curiosidade estava tão pendente em seus olhos que era impossível resistir. Vá lá, disse ele. Eu contarei isso em 2 palavras. Quando eu estudava em São Paulo, raras vezes gozava as férias todas na fazenda do meu pai. Eu ia a Cantagalo passar algumas semanas e voltava logo para o Rio de Janeiro, aonde me chamava o meu primeiro e último namoro, paixão de 4 anos que a igreja consagrou e só a morte extinguiu. Nas férias do 3º ano, fui morar no 1º andar de uma casa na Rua da Misericórdia. No segundo morava um homem de 40 anos que parecia ter mais uns 50, tão alquebrado e encarnecido que estava. Éramos os 2 únicos moradores, salvo o meu pajem, que fazia o número 3. O vizinho de cima não tinha criado. Bem, a primeira vez que o vi foi logo no dia seguinte da minha entrada na casa. Ao passar pelo corredor, dei com ele na escada que ia do 1º para o 2º andar, de pé, com um livro aberto nas mãos. Tinha um pé no 5º e outro no 6º degrau. Fiquei a olhar de baixo para ele algum tempo. Não o conhecendo, entrei a suspeitar se seria algum ladrão. O pajem explicou-me que era o morador de cima. 2 dias depois, estando eu à noite em casa, perto das 11 horas, a ler na minha sala, senti alguém bater-me à porta. Fui abrir. Era o vizinho que descera com o livro na mão. Talvez o mesmo que lia 2 dias antes na escada. Não sei. Venho incomodá-lo, não? Disse ele. Fiz um gesto duvidoso e fiquei a olhar para ele como quem espera uma explicação. O morador da loja, continuou ele, disse-me hoje que o senhor é estudante.
Talvez possa me explicar uma coisa. Sabe hebraico? Não. É pena, disse ele consternado. Ficou alguns instantes silencioso a olhar para o livro e para o teto. Depois citou-me e disse: ando a ver se meto dente numa passagem de Jonas. Dizendo isto, sentou-se abrindo o livro sobre joelhos. Joelhos chamo eu, porque é esse o nome daquela região. Mas o que ele tinha naquele lugar das pernas eram 2 verdadeiros pregos, tão magro que estava. A cara angulosa e descarnada, os olhos cavos, o cabelo hirsuto, as mãos peludas e rugosas, tudo fazia nele um personagem fantástico. Esteve algum tempo ainda silencioso até que continuou. Aqui um versículo de Jonas, é o 11 do capítulo 4, em que leio: E então eu não perdoarei a grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda. Como entende o senhor esse versículo? A ideia que o vizinho era doido apoderou-se logo no meu espírito. Que outra seria a coisa vindo consultar a semelhante hora um vizinho de 3 dias apenas sobre um texto de Jonas? Também eu não tinha medo nesse tempo, tal qual como a Dona Maria do Céu. Deixei-me estar quieto na cadeira, olhar sem responder, contendo uma grande vontade de rir. E que lhe parece? Repetiu o vizinho. Que quer o senhor que me pareça? Os homens, que não sabem discernir a mão direita da esquerda. A frase que geralmente tem um sentido óbvio e vem a ser nada menos que isso. O profeta refere-se às crianças ninivitas. Jeová quer perdoar a cidade do amor dos meninos que ela encerra. Mas eu dou do texto uma interpretação que vai assombrar o mundo. Sim. Jonas não alude às crianças, mas aos canhotos, que são os homens que não podem discernir a direita da esquerda. Sendo assim, veja o senhor a importância da minha interpretação. 2 coisas se concluem dela. A primeira é que os ninivitas eram geralmente canhotos. E a segunda é que o ser canhoto era, no entender dos hebreus, um grande emérito. Desta última conclusão nasceu uma terceira, a saber que chamar o canhoto ao diabo é estar fora do espírito bíblico. E isto é claro como a água e evidente como a luz. A profunda convicção com que ele disse tudo isso e o ar de triunfo com que ficou a me olhar assim, eu confesso que me impressionaram singularmente. Eu não sabia que dizer, o melhor era concordar, declarando que a sua opinião era por força verdadeira. Não lhe parece, disse ele. Contudo, não sendo eu forte no hebraico, desejava consultar alguém que me dissesse se o texto original está bem traduzido na Vulgata e se a expressão bíblica é essa ou outra diferente. Liquidando esse ponto, eu escreverei um livro. Afiança-me que não sabe hebraico. Eu não sei nem o alfabeto. Nesse caso, há de perdoar. Dizendo isso, ergueu-se, fez uma cortesia e deu um passo para a porta. Ali parou e voltou-se. Eu esquecia de dizer-lhe o meu nome. Devia ser a primeira coisa. Eu chamo-me Damasceno Rodrigues. Moro aqui há 3 anos, aqui em cima, onde estou às suas ordens. E viva! Não esperou que eu lhe dissesse o meu nome. Curvou-se e saiu. Imagine facilmente como eu fiquei. A vontade de rir foi o primeiro efeito. O segundo foi uma mistura de pena, receio e curiosidade. No dia seguinte, disse ao pajem que tirasse informações acerca de Damasceno Rodrigues. Tirou-as e eu liquidei delas. Foi que o meu vizinho morava ali há 3 anos, como dissera. Que era um velho médico sem clínica, que vivia pacificamente, saindo apenas para comer numa casa de pasto da vizinhança ou ler 2 horas na biblioteca pública. Enfim, que no bairro ninguém não o tinham por doido, mas que algumas velhas o supunham ligado ao diabo. Essa crença, comparada com a ideia de que o homem tinha a respeito do canhoto, dava bem para uma anedota romântica que eu podia escrever logo depois que voltasse a São Paulo. Tal foi o motivo que me levou a visitá-lo alguns dias depois. O segundo andar era antes um sótão puxado à rua, compunha-se de uma sala, uma alcova e um pouco mais.
Subi, achei-o na sala, estirado em uma rede, a olhar para o teto. Tudo ali era tão velho e alquebrado como ele. 3 cadeiras incompletas, uma cômoda, um aparador, uma mesa, alguns farrapos de um tapete, ligados por meia dúzia de fios. Tais eram as alfaias da casa de Damasceno Rodrigues. As janelas, que eram 2, adornavam com umas cortinas de chita amarela, rotas a espaços, e sobre a cômoda e a mesa haviam alguns objetos disparatados. Por exemplo, um busto de Hipócrates ao pé de um bule de louça, 3 ou 4 bolos, meio pote de rapé, lenços e jornais. No chão também havia jornais e livros espalhados. Era ali o asilo do vizinho misterioso. Achei-o, como lhe disse, estirado na rede a olhar para o teto. Não me sentiu entrar, mas eu falei-lhe e ele ergueu um pouco a cabeça. Quem é? Disse ele. Eu? Oh, o senhor! Sim, seu vizinho de baixo. Ah, disse ele, erguendo-se. Pode entrar. Não se incomode, vim apenas pagar-lhe a visita. Damasceno tinha se levantado e das cadeiras ofereceu-me a melhor, isso é, a que não tinha costas, porque das outras 2, uma estava exausta de palhinha e a outra possuía 3 pés somente. O riso de Damasceno era pior que a seriedade. Sério, dava ares de caveira. Rindo, parecia nele um gesto diabólico. Tudo resiste, porém, à ambição do escritor juvenil. Eu queria uma novela e estava disposto a conversar com o diabo em pessoa para dizer alguma coisa. Falei-lhe sobre a passagem de Jonas. Descobriu alguma coisa? Perguntei-lhe. Nada, tornou ele. Mas cuida que pensei mais em semelhante assunto. Supunha. Qual? No dia seguinte deixei-o de lado. Entretanto, creio que era importante decidir se realmente o nome de canhoto dado ao diabo... Damasceno interrompeu-me, com uma risadinha sardônica e gelada que me tapou a boca. Não tive ânimo de continuar e faltava-me assunto para entretê-lo. Ele, entretanto, meteu as mãos na algibeira das calças e começou a andar de um lado para o outro, ora cabisbaixo e silencioso, ora olhando para o teto e murmurando alguma coisa que não se podia perceber. Havia no rosto daquele homem, além da velhice precoce, uma expressão de tristeza e amargura que os olhos não podiam contemplar impunemente. Ao mesmo tempo, era tão extraordinária a figura e de tão singulares os costumes dele que a gente tinha prazer em conversar e atrair, e quanto menos por sair um pouco da vulgaridade dos outros homens. Damasceno passeou cerca de 8 minutos, sem me dizer palavras. Ao cabo deles, parou defronte de mim. Mancebo, disse ele, quais são as suas ideias a respeito da lua? Poucas. Algumas notícias apenas? Sei, disse ele desdenhosamente. O que anda nos compêndios? Pífia ciência é dos compêndios. É o que eu lhe pergunto. Adivinho. Diga. Quer saber se também suponho que o nosso satélite seja habitado? Qual? São devaneios, são conjecturas. A Lua, meu rico vizinho, não existe. A Lua é uma hipótese. É uma ilusão dos sentidos, é um simples produto da retina dos nossos olhos. É isso que a ciência ainda não disse. É isto o que convém proclamar ao mundo. Em certos dias do mês, o olho humano padece de uma contração nervosa que produz o fenômeno lunar. Nessas ocasiões, ele supõe que vê no espaço um círculo redondo, branco, luminoso. O círculo está nos próprios olhos dos homens. Pode ser. Nem é outra coisa. Donde se conclui que todos somos lunáticos, aventurei eu galhofeiramente. Talvez, redarguiu ele, rindo muito. Depois de rir, caiu na rede. As pernas que andavam lá à larga nas calças, aliás estreitas, cruzavam-se à medida oriental, e ele ficou sentado defronte de mim. Lunáticos, repetiu ele. Dada a sua teoria, expliquei eu. Teoria de lunático? Perdão, já não me ouvia. Com os dedos no ar fazia figuras extravagantes, retas, curvas, ângulos e triângulos, rindo à toa, com o riso pálido e sem expressão nos mentecaptos. Não havia dúvida, era uma alma sem consciência. Arrependi-me de alguma coisa que disse menos pensada,
e procurei ao mesmo tempo ir meio que sair dali sem o irritar. Não foi-me difícil. 3 vezes me despedi sem que ele me respondesse, então saí sem objeção. Chegando ao meu aposento, senti alguma coisa semelhante ao prazer de um homem que foge de um perigo ou a um incidente desagradável. Efetivamente, a conversa de um homem sem juízo não era segura. Eu cuidava ter diante de mim um espírito original. Saía-me um louco. O interesse diminuía ou mudava de natureza. Determinei acabar ali com as minhas relações com Damasceno. Durante 15 dias encontrei-o 2 vezes na escada. Cumprimentou-me e falou-me como se tivera intacta todas as suas molas no cérebro. Queixou-se-me apenas de alguma dor de cabeça e algumas palpitações do coração. Temo que isso vai acabar, disse ele a segunda vez. Não diga isso. Verá, eu estou à beira da eternidade. Eu vou dar um salto mortal. Não alimentei a conversa e saí. Nessa noite contou-me o pajem que Damasceno Rodrigues me procurara com muitas instâncias, dizendo que desejava confiar-me um segredo. Era provavelmente alguma nova fantasia semelhante à de Jonas ou à da lua, e eu não queria animar os desvarios de um pobre velho. Não lhe mandei dizer que estava em casa, nem o procurei. Alta noite, e estando a ler, ouvi um gemido no andar de cima. Subi devagarinho, colei o ouvido à porta da sala de Damasceno, mas nada ouvi. Soube no dia seguinte que Damasceno adoecera. Fui vê-lo pela volta do meio-dia. Como ele nunca fechava a porta, não foi preciso incomodá-lo para entrar. Achei-o deitado na cama, com os olhos cerrados e os braços estendidos ao longo do corpo e por fora da coberta. Abri os olhos e sorriu-me ao me ver. — Que tens? — perguntei. — Uma opressão no peito. — Tomou alguma coisa? — que me fizesses mal? — Não, algum remédio? — Não tomei nada. — Bem, é preciso ver o que é isso. Eu vou mandar vir um médico. Damasceno tinha os olhos cravados na parede. Não me respondeu. Ia sair para dar ordens ao criado quando ouviu um enfermo sentar-se na cama e, olhando para a parede que lhe ficava ao lado dos pés, clamar aflito. Não, ainda não. Vai-te, depois daqui a 1 ano, a 2, a 3, vai-te, Lucinda, deixa-me. Corri a Damasceno, falei-lhe, apalpei-lhe a testa, que estava quente, e obriguei-o a deitar-se. Uma vez deitado, ficou arquejante, a olhar para a sala sem querer dirigir os olhos para os pés da cama. E o que é que sente? Perguntei. Não disse nada. Talvez não me ouvisse. Saí para chamar algum médico e voltei ao quarto do enfermo. Estava dormindo. O médico veio, examinou-o, interrogou-o, receitou enfim alguma coisa que imediatamente mandei preparar na próxima botica. Mandei a uma casa da vizinhança arranjar os caldos e a galinha e finalmente dispus-me a não sair de casa nesse dia. Não contava com o amor. 2 linhas escritas em uma folha de papel bordado, como se usava no meu tempo, vieram mudar a resolução em que eu assentara. Saí, depois de fazer muitas recomendações ao criado e prometendo voltar cedo. Às 8 horas da noite achava-me em casa. Fui ter logo com o doente. Achei-o sossegado. Entre, meu amigo, disse-me ele. Deixe-me chamar-lhe assim, porque não tenho ninguém mais a quem dê esse doce nome. E está melhor? Estou, mas não são melhores passageiras. Não diga isso. São. Isso há de acabar cedo. Sabe o que é a morte? Imagino. Não sabe. A morte é um verme de 2 espécies, conforme se introduz no corpo ou na alma. Mata em ambos os casos. Em mim não penetrou no corpo, pois o corpo geme porque a doença reflete nele. Mas o verme está na alma. Nela é que sinto-o roer todos os dias. Pois matemos o verme, disse eu, apresentando-lhe uma colher do remédio. Damasceno olhou para o remédio e para mim e sorriu, com uma expressão de tranquilo ceticismo. Pobre moço, disse ele, depois de alguns instantes de silêncio. Vamos. Logo mais amanhã, ou depois que eu morrer, talvez ainda possa fazer algum benefício ao meu cadáver. A alma não bebe água. Insisti, mas sou embaldado.
Damasceno resistiu intrepidamente. Quando as minhas instâncias lhe pareceram excessivas, começou a irritar-se. E eu, receoso de algum novo delírio proveniente da exacerbação, cedi e fui ter com o criado que me referiu haver Damasceno tomado apenas uma colher do remédio e um caldo. Voltei ao quarto e achei-o tranquilo. A luz do quarto era pouca e, a esta circunstância, estava ligada ao espetáculo da doença e às feições do pobre velho alienado. Não menos que as recordações que já me prendiam a ele, tornaram a situação por extremo penosa. Sentei-me ao pé da cama e tomei-lhe o pulso. Batia apressado, a testa estava quente. Ele deixou que eu fizesse todos esses exames sem dizer nada. Tinha os olhos no teto e parecia alheio a todo a minha pessoa e a situação. Pouco tempo depois chegou o médico, soube da resistência do enfermo em continuar a tomar o remédio. Examinou-o, fez um gesto de desânimo e ao sair disse-me que o homem estava perdido. A perspectiva não era para mim agradável. Eu não podia razoavelmente desampará-lo e tinha talvez de assistir à sua morte naquela noite. Chamei o criado e escrevi um bilhete a 2 colegas de São Paulo, residentes na corte, pedindo-lhes que viesse passar a noite comigo. O criado saiu e sentei-me outra vez ao pé da cama. No fim de alguns minutos, vi que Damasceno se agitava. Perguntei-lhe o que tinha. Nada, respondeu ele. Eu mudo de posição. Que horas são? 9:15. O senhor pretende passar a noite aqui comigo? Naturalmente. O rosto do enfermo iluminou-se. Boa alma, exclamou ele. Depois procurou a minha mão e teve-a presa entre as suas algum tempo, olhando para mim com uma expressão de agradecimento que lhe parecia tornar bela a fisionomia seca e dura. E que lhe fiz? Para eu merecer tanta dedicação? Perguntou ele ao cabo de alguns minutos de silêncio. Não falemos disso. Damasceno calou-se. Que idade tem? 22. Feliz. Calou-se outra vez e pareceu concentrar-se de novo. Pensei que iria dormir, mas ele voltou-se para mim dizendo: quero pagar-lhe os seus benefícios. Pagará depois? Não, há de ser já. E ergueu o corpo, apoiando o cotovelo na cama. Pegou-me na mão e cravou em mim os olhos, acesos de uma luz repentina e única. Mancebo, disse ele, com a voz cava, não olhe nunca para a mulher do seu próximo. Sossegue, disse eu. Sobretudo, não a obrigue a que ela olhe para o Senhor. Comprará por esse preço a paz de toda a sua vida. A gravidade com que ele proferiu essas palavras excluía toda a ideia de loucura. A própria fisionomia parecia revelar o regresso à consciência. Olhei para ele algum tempo sem responder, nem ousar pedir-lhe explicação. Damasceno fitou o ar com expressão melancólica. Abanou a cabeça 3 vezes e suspirou. Depois a cabeça caiu sobre o ombro, e ele ficou algum tempo quieto. Ouvindo o sino das 10 horas, abriu os olhos e voltou-se para mim. E por que não vai se deitar? Eu não tenho sono. Perder uma noite por causa de um desconhecido? Não se preocupe comigo, descanse, que é melhor. Damasceno meteu a mão debaixo do travesseiro, como que procurando alguma coisa. Era uma chave. Deu-ma. Abra-me a gavetinha da cômoda, ao lado da rua, do lado da rua. E depois tire de lá uma caixinha. A caixinha era de couro e tinha 1 palmo de comprimento. Quando lhe a levei, ele pô-la sobre a cama e olhou mudo para ela. Depois tocou em uma pequena mola. A caixa abriu-se e ele tirou de dentro um pequeno maço de papéis. Se eu morrer, disse ele, queime isso. Feche tudo, que é melhor. Não é preciso. O que aí está é um segredo, mas eu não quero morrer sem lhe revelar. Eu lhe disse há pouco que não consentisse nunca em olhar ou ser olhado pela mulher do seu próximo. Pois bem, saberá o resto.
A curiosidade pendurou-se-me dos olhos e, apesar da pouca luz da alcova, é possível que ele reparasse nisso, porque viu sorrir com uma expressão maliciosa e discreta. São papéis de família, continuou Damasceno. Coisas que só a mim interessam. A curiosidade pendurou-se-me dos olhos e, apesar da pouca luz da alcova, é possível que ele reparasse nisso, porque viu sorrir com uma expressão maliciosa e discreta. São papéis de família, continuou Damasceno. Coisas que só a mim interessam. Há aqui, porém, uma coisa que o senhor pode ver desde já. Dizendo isso, destacou do maço de papéis uma miniatura e deu-me pedindo que a visse. Aproximei-me da luz e a vi. Vi uma formosa cabeça de mulher e os mais expressivos olhos que jamais contemplei na minha vida. Ao restituir a miniatura, reparei que ele a desviou apressadamente dos olhos e meteu-a logo com a mão trêmula entre os papéis. Viu-a? Vi. Não me diga nada do que lhe parece. Imagino qual será a sua impressão. Calcule qual seria a minha há 15 anos diante do original. Ela tinha 20 anos e eu 25. Damasceno interrompeu-se. Arrependia-se, talvez, e eu não ousava em tal situação mostrar-me indiscreto e curioso. Ele, entretanto, atava o maço de papéis e a miniatura com um cadarço velho e entregou-me tudo. Guarde! Jura que queimará isso? Juro! Guardei no bolso e o maço, enquanto ele, reclinando o corpo, ficou tranquilo. Durante 5 minutos nada disse. Começou a murmurar palavras sem sentido, com engares próprios de louco. Esta circunstância chamou-me à realidade. Não seriam os papéis e o retrato da coisa sem valor a que ele, em seu desvario, atribuía tamanha importância? Damasceno falou de novo. Guardou? Guardei. Deixe ver. Está aqui, disse-lhe eu, mostrando o embrulho. Está bem. E depois de uma pausa. Eu era moço. Ela moça. Ambos inocentes e puros. Sabe o que nos matou? Um olhar. Um olhar? Era no interior da Bahia. Lucinda casara-se na capital com o doutor não importa o nome. Era médico como eu, mas rico e dado a estudos de botânica e mineralogia. Andava por Jeremoabo naquele tempo. Eu encontrei-o num engenho e travei relações com ele. Ah, mulher! Era linda como o senhor viu aí. Ele era sábio, taciturno e ciumento. Havia nela tanta modéstia e recato, e talvez medo, que o ciúme dele podia dormir com as portas abertas. Mas não era assim. O marido era cauteloso e suspeitoso, ameaçava-a e fazia-a padecer. E eu percebi isso, e a compaixão apoderou-se de mim. A compaixão é um sentimento pérfido. Abstenha-se dele ou combata-o. Quem sabe se aqui sente agora por mim, não lhe dará mau resultado. Estremeci ouvindo a última palavra. Ele parou um instante e continuou. Lucinda não me olhava nunca. Era medo, era talvez intimação do marido. Se me falava alguma vez, era secamente por monossílabos. O meu coração deixou-se ir da compaixão ao amor, pelo mais natural dos declives. Um amor silencioso, cauto, sem esperança nem repercussão. Um dia, em que a vi mais triste do que de costume, atrevi-me a perguntar-lhe se padecia. Eu não sei que tom havia sido em minha voz, o certo é que Lucinda estremeceu e levantou os olhos para mim. Cruzaram-se com os meus, mas disseram nesse único minuto, que digo, nesse único instante, toda a devastação de nossas almas. Corando, ela baixou os seus, gesto de modéstia, que era a confirmação do seu crime, e eu deixei-me estar a contemplá-la silenciosamente. No meio dessa sonolência moral em que nos achávamos, uma voz atroou e nos chamou à realidade da vida. Ao mesmo tempo achou-se defronte de nós a figura do marido. Eu nunca mais
Eu nunca vi mais terrível expressão em rosto humano. A cólera fazia dele uma medusa. A Lucinda caiu prostrada e sem sentidos. Eu, confuso, não me atrevi a explicar nem pedir explicação. Ele olhou para mim e para ela, e sucedera a primeira manifestação silenciosa da cólera, uma coisa mais apagada e mais terrível. Uma resolução fria e quieta. Com um gesto despediu-me. Quis falar, ele impôs silêncio com os olhos. Quase a sair voltei, e apesar da oposição, expus-lhe toda a singularidade do seu procedimento. Ele ouviu-me calado, vendo que nada alcançava e não querendo que sobre a infeliz pairasse a menor suspeita, nem que ela padecesse sem outro motivo mais grave, expus-lhe francamente os meus sentimentos em relação a ele e a ela, a afeição que Lucinda me inspirava, protestando com todas as forças pela inteira dignidade da infeliz. Riu-se e não me disse nada. Despedi-me e saí. Essas recordações pareciam abater o enfermo. A voz, ao chegar àquela palavra, era fraca e rouca. Ele fez uma longa pausa, cobrindo os olhos com as mãos ocas e transparentes. Alguns minutos depois continuou. Passaram-se algumas semanas. Um dia, levado por necessidade de ofício, fui a Jeremoabo, pensando em Lucinda e um pouco receoso de algum sucesso desagradável. Lucinda havia morrido. E a pessoa que deu a notícia benzeu-se supersticiosamente e não revelou mais nada, apesar das minhas instâncias. Que teria havido? A ideia de que o marido a houvesse assassinado apoderou-se do meu espírito, mas eu não ousava formular a pergunta, indagando mais. Eu ouvi de uns que ela cometera suicídio e de outros que ela desaparecera. Enfim, alguns criam que estava apenas doente às portas da morte. Esta diversidade de notícias era claro indício de que alguma coisa grave se passara ou estava passando. Fui ter a propriedade do marido, resoluto a saber tudo e a salvar a vida da inocente se fosse possível. Damasceno interrompeu-se de novo. Ele estava cansado e opresso. Pedi-lhe que suspendesse por algum tempo a narração e guardasse para o fim do dia seguinte, apesar da curiosidade que me picava interiormente. Ao mesmo tempo, admirava a perfeita lucidez com que ele me referia aquelas coisas, a comoção das palavras, que nada tinha do vago e desalinhado da palavra dos loucos. Era aquele o homem que me consultara acerca de Jonas e me expusera uma teoria nova acerca da lua? Enquanto em meu espírito resolvia essa dúvida, Damasceno agitava-se no leito, como que buscando o melhor cômodo. A vela estava a extinguir-se. Acendi outra e fui até a janela ansioso pelo criado e os dois amigos a quem escrevera. A rua estava deserta, apenas ao longe se ouvia o passo de um ou outro transeunte. Voltei ao quarto e Damasceno estava então sentado na cama, um pouco reclinado sobre os travesseiros. Não tenha medo, disse ele. Venha ouvir o resto, que é pouco, mas instrutivo. Eu fui ter com um médico. Logo que soube que o que eu procurava veio receber-me contente, disse-lhe francamente o que ouvira dizer a respeito da mulher, as opiniões e versões diferentes, a necessidade que havia de instruir o povo da verdade e retirar de sobre ele alguma suspeita terrível. Ouviu-me calado. Logo que acabei, disse-me que eu fizera bem em ir vê-lo, que Lucinda estava viva, mas podia morrer no dia seguinte, que depois de cogitar na punição que daria ao olhar da moça, resolvera castigar-lhe. Simplesmente castigou-lhe os olhos. Eu não entendi nada. Tinha as pernas trêmulas e o coração batia-me apressado. Não o acompanharia, de certo, se ele, apertando-me o pulso com a mão de ferro, não me arrastasse até uma sala interior. E ali chegando, bem, ali eu vi. Oh, é horrível! Eu vi sobre uma cama o corpo imóvel de Lucinda, que gemia de modo a cortar o coração. Vê, disse ele, eu só lhe castiguei os olhos. O espetáculo que me revelou então,
Oh, nunca, nunca, oh, nunca mais esquecerei. Os olhos da pobre moça tinham desaparecido. Ele os vazara na véspera com um ferro em brasa. E eu recuei, espavorido. O médico apertou-me os pulsos, clamando com toda a raiva concentrada no seu coração. Os olhos delinquiram. Os olhos pagaram. A cabeça do enfermo rolou sobre os travesseiros, e enquanto eu, aterrado do que ouvia e da expressão de sincero horror e aparente veracidade com que ele falava, olhei em volta de mim como que procurando fugir. Damasceno ficou longo tempo arquejante. De repente, dando um estremeção, ergueu a cabeça e olhou para a parede, que ficava do lado inferior da cama. Vai-te! Exclamou ele, aflito. Vai-te! Ainda não? Olhe, olhe, lá está ela, lá está ela! O dedo magro e trêmulo apontava para uma coisa no ar, enquanto os olhos, naturalmente fixos, resumiam todo o terror que é possível conter na alma humana. Insensivelmente olhei para o lugar onde ele indicava. Eu olhei. E podem crer que ainda hoje não esqueci o que ali se passou. De pé, junto à parede, eu vi uma mulher. Era uma mulher lívida, a mesma do retrato, com os cabelos soltos e os olhos. Os olhos, esses, eram duas cavidades vazias e ensanguentadas. Naquela meia luz da alcova e no alto de uma casa sem gente, a semelhante hora, entre um louco e uma estranha aparição, confesso que senti esvaírem-se-me as forças e quase a razão. Batia-me o queixo, as pernas tremiam, tanto eu ficara gelado e atônito. Não sei o que se passou mais. Não posso dizer sequer o quanto tempo durou aquilo, porque os olhos... os olhos se me apagaram também, e eu perdi todos os sentidos. Quando dei acordo de mim, estava no meu quarto, deitado, tendo ao meu lado os dois amigos que me mandaram chamar. Ambos procuravam desviar-me do espírito a lembrança do que se passara no quarto de Damasceno. A precaução ociosa, porque de nada me lembrava então, e o abalo fora tamanho que o passado como que desaparecera. Passei uma noite cruel, entre a agitação e o abatimento. Sobre a madrugada dormi, e acordei com o sol alto. Pude então recordar a cena da véspera, e só a recordação me fazia tirintar e gelar a alma. Quis ir ver o doente porque, apesar dos sucessos anteriores, interessava-me o pobre velho condenado a uma triste visão perpétua. É tarde, disseram-me. Por quê? O doente morreu. Senti que uma gota me brotava dos olhos. Foi a única lágrima que ele obteve dos homens. Meus colegas referiam-me que a morte sucedera ao romper da manhã, estando presente um deles e o criado. Damasceno morreu a falar das coisas desencontradas, coisas de guerras, de meteoros e de São Tomás de Aquino. Seu último gesto foi para abraçar o sol, que dizia estar diante dele. Morreu, enfim, ou antes, restituiu-se à eternidade, segundo a expressão do meu colega, a cujos olhos o doente parecera um esqueleto que visitara por algum tempo a terra. Não pude assistir ao enterro. Estava abatido e doente, mas um dos meus amigos foi até o cemitério e com um deles fui dormir aquela noite e as noites seguintes, não podendo passá-las debaixo do mesmo teto em que se dera a terrível aparição. A justiça arrecadou o que pertencia a Damasceno Rodrigues. Ele vivia do aluguel de 2 casinhas e algumas apólices que se lhe encontraram. Não tinha herdeiros. Só muitos dias depois atrevi-me a ver de novo o retrato da mulher que ele me dera. Ainda assim, não foi sem terror, e arrependi-me de ter o feito, porque toda a cena se me produziu logo ante os olhos. Era miraculosamente bela, a mártir de Jeremoabo.
Eu compreendia não só a loucura de Damasceno, mas também a ferocidade do esposo. O desembargador fez pausa, no meio do geral silêncio de constrangimento que a sua narração produzira. Vasconcelos foi o primeiro que falou. Não podemos duvidar que o senhor visse a figura da mulher, disse ele. Mas como explicar o fenômeno? A dificuldade é maior do que pensa, acudiu o desembargador. O episódio teve um epílogo. Quando referi a aparição a algumas pessoas, ninguém me deu crédito, e os mais polidos atribuíram o caso a um pesadelo. Evitei expor-me à incredulidade e ao ridículo, mas mais tarde, já senhor de mim, determinei contar a catástrofe de Damasceno em um jornal que escrevíamos na academia, tratando de colher alguma coisa mais acerca do infeliz. E vim a saber, com grande surpresa minha, que ele nunca estivera na Bahia, nem saíra do Sul. Já então, não era só o interesse literário que me inspirava, era a liquidação de um ponto obscuro e a explicação de um fenômeno. Casara aos 22 anos em Santa Catarina, de onde só saiu aos 33, não podendo, portanto, encontrar-se com o original do retrato aos 25, solteiro, em Jeremoabo. Finalmente, a miniatura que me confiara era simplesmente o retrato de uma sobrinha sua, morta solteira. Não havia dúvidas. O episódio que ele me referia era uma ilusão como a da lua, uma pura ilusão dos sentidos, uma simples invenção de alienado. Mas sendo assim, como eu vi a mulher sem olhos? Esta foi a pergunta que fiz a mim mesmo. Que a vi, é certo, tão claramente como estou dizendo agora. Os mestres da ciência, os observadores da natureza humana lhe explicarão isso. Como é que Pascal via um abismo ao pé de si? Como é que Bruto viu um dia a sombra do seu mau gênio? O seu caso é talvez mais simples que todos esses. O desvario do doente foi contagioso e fez com que o senhor visse o que ele supunha ver. Pois é pena, exclamou o desembargador. A história de Lucinda era melhor que fosse verdadeira. Que outro rival de Otelo há aí, como esse marido que queimou com o ferro em brasa os mais belos olhos do mundo, em castigo de haverem fitado outros olhos estranhos? Crê agora em fantasmas, Dona Maria do Céu? Maria do Céu tinha os olhos baixos. Quando o desembargador lhe dirigiu a palavra, estremeceu, ergueu-se. O bacharel fez o mesmo, mas foi dali a uma janela, talvez para tomar ar, talvez para refletir a tempo no risco de vir a interpretar algum dia um hebraísmo das Escrituras. Fim do conto. Sem Olhos, de Machado de Assis. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um dos contos de terror de Machado de Assis. Esse que é o maior escritor brasileiro de todos os tempos, de acordo com grande parte dos críticos literários e também minha opinião pessoal. Ele que se aventurou no começo da carreira em romances românticos, mas que ganhou notoriedade iniciando o movimento realista aqui no Brasil, com Memórias Póstumas, em 1881, mas que também é conhecido pelos seus contos, né? Você tem os contos fluminenses, você tem... Geralmente, pessoal, se você for ler o Machado de Assis, ele tem essa questão cética em relação às coisas sobrenaturais, e que isso aparece até na Cartomante, né? Eu acho que o mote da Cartomante é essa mesmo, né? Tanto que ele começa o conto falando sobre há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, justamente para duvidar disso, para, né, questionar essa questão sobrenatural, sempre com ironia, sempre colocando a questão do adultério como tema dos seus contos, né? Você tem
aqui no canal Uns Braços, né? O menino que era apaixonado pelos braços da esposa lá do seu chefe, né? A própria Cartomante, né? A história da Rita com Vilela, com Camilo. Você tem o Dom Casmurro, que tem o adultério como o mote também, né? Então, e até a própria vida pessoal do Machado de Assis, ele admite ter traído a esposa dele de tantos anos, né? Então, o que é interessante aqui, é um conto de terror, de horror. Você tem a questão do fantástico, dos espíritos, a questão da violência, do terror e do horror também, né? A questão da violência, da arrancada dos olhos, de como isso causou repulsa e foi muito bem trabalhado. Aliás, a gente está falando aqui, não estamos falando de Zé da Silva, né? A gente está falando de Machado de Assis, né? É o que há de maior primor no estilo, na escrita, na qualidade, na complexidade psicológica, né? Então, aqui, muito bem trabalhado. A história de Lucinda traz aí um fundo de Otelo. O Machado de Assis, ele dialoga muito bem com o William Shakespeare, né? Gênios. Então, uma ótima oportunidade de conhecer mais um conto de Machado de Assis. Um grande abraço a todos e até a próxima.